Bem, pessoal, antes da gente começar na nossa primeira aula, mexer mesmo no Excel, só para a gente entender como que o Excel vai funcionar na hora que a gente for trabalhar com ele, tá? Por exemplo, ó, no dia a dia, quando a gente for executar as tarefas, vão aparecer lá no cursor do mouse. O que é o cursor do mouse? É, no caso maior, ó, a setinha. Eu tenho aqui a setinha branca, que é o que a gente usa no computador direto, né? Está mais acostumado com isso. Só que no Excel ele tem 4 situações diferentes e cada uma delas vai fazer com que aconteça uma coisa com aquilo que eu estou querendo, com aquilo que eu estou selecionado. Por exemplo, ó, essa primeira opção, sempre que aparecer essa setinha branca, essa cruz, né, branca, ele vai selecionar as células que você está clicando. Então eu vou vir aqui no Excel, vou fazer aqui, ó. Quando eu clico no meio da célula e aí ele me permite selecionar. Percebam que está a mesma cruz branca. Quando eu quiser preencher, isso a gente já vai ver daqui a pouco, vai aparecer essa cruzinha preta. E onde que eu vejo isso? A branca fica no meio, essa cruzinha preta eu vejo aqui, ó, no cantinho, ó. Então eu vou aqui nesse pontinho preto aqui, ó. Então eu vou clicar e vou arrastar para poder preencher. Certo? Eu tenho uma terceira opção também aqui, de mexer com movimentar as células de lugar. Então eu tenho uma informação em um lugar e eu venho em outro. Onde que acontece isso? Quando eu venho aqui no cantinho. Ó, tá vendo que tem uma setinha branca ali no meio. Então, ó, se eu clicar, ó, percebam que ele está dizendo para onde que a célula vai, para onde que aquela informação iria. No meu caso está em branco, então ele não mostra nada ainda. E tem a última opção aqui que aparece a cruz com as setinhas, as setas que tem aqui. Vai aparecer também setinhas para cima, tá? Que caso que é isso? Quando eu quero ajustar a largura ou a altura das células, que é aqui no cantinho, ó. Cada quadradinho desse é uma célula diferente. O Excel ele é organizado por letras, que são as colunas, e números, que são as linhas. Então eu quero aumentar a coluna, aqui ó, ele vai movimentar para a esquerda ou para a direita, então ele apareceu a setinha para a direita e para a esquerda. Se eu quiser aumentar a altura da célula, ele vai aparecer para baixo ou para cima, porque é o movimento que eu consigo fazer. Certo? Então aqui nessa primeira aula eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever Excel e vou utilizar aquelas situações que a gente tem aqui. Eu tenho aqui selecionar células, então eu vou clicar, ó, selecionei as células. Eu tenho a outra opção de preencher as células. Preencher, eu venho aqui no cantinho, ó, bem no cantinho, esse pontinho preto que está aqui chama alça de preenchimento. Quando eu clicar nela e eu arrastar para baixo, ela vai fazer com que o Excel preencha as informações aqui, ó. Então, ó, quando eu cliquei e arrastei para baixo na célula que estava escrito Excel, ele preencheu até a linha 10 aqui com a palavra Excel. Na outra opção eu tenho mover as células. Então, ó, quando eu clicar aqui, ó, eu vi aqui no cantinho, apareceu a setinha, ó, eu vou clicar e vou puxar para cá, ó. Olha o que o Excel fez. Ele movimentou, ele tirou daqui e trouxe para cá. E a última opção, ajustar a largura ou
a altura das células. Eu posso aumentar, deixar maior a altura e a largura também, certo? Agora eu vou voltar essa célula para cá e vou continuar aqui. Outra forma de ajustar as colunas e as linhas é eu clicar duas vezes bem na divisão entre as colunas e as linhas aqui. Então eu tenho aqui, ó, na divisão entre a coluna A e a coluna B, eu tenho um risquinho que mostra a divisão. Então eu clico, posso arrastar para um lado para o outro, ou eu posso clicar duas vezes, que ele já ajusta de acordo com o tamanho que tiver aqui. E aqui é a mesma coisa. Na coluna A eu preenchi com a palavra Excel, na coluna B eu vou preencher com o dia de hoje, 31. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou preencher até o final. Se a gente perceber, ele, quando eu tenho somente letras e somente números, né, um número, ele duplica esse número. Agora eu vou mesclar, vou misturar os dois. Então vai ficar Excel e o número 31 que eu coloquei aqui. Agora eu vou clicar para selecionar e vou preencher até a linha 10. Ó. A gente pode ver que quando eu misturo as duas situações, ele dá sequência naquele número que eu coloquei no fim. Essa sequência só funciona se o número estiver no final, tá? No começo ela não vai funcionar, certo? Então aqui eu consigo colocar, etiquetar caixas, tudo isso a gente consegue fazer etiquetas de uma maneira rápida no Excel. Aqui eu posso usar também, por exemplo, se eu tiver que fazer alguma escala de algum serviço, alguma coisa, eu consigo fazer também aqui no Excel. Eu posso colocar aqui o dia de hoje, 31/03/2020. E aí eu vou preencher também aqui, ó. Vou clicar e vou arrastar aqui para baixo. Aí ele já vai dar a sequência tudo certinho. O dia que tiver dia 31 ele já vai ter, o dia que tiver 29, que no caso 28 de fevereiro, dependendo do ano, ele vai fazer tudo certinho pra gente, certo? Hoje, dia 31/3, é terça-feira. E aí, ó, depois que eu escrevo, eu posso vir aqui, clico e arrasto, e aí ele já vai dar sequência, ó. Quarta, quinta, sexta, até a quinta-feira, no dia 9/4. Se a gente perceber, a segunda-feira aqui ultrapassou para a coluna F. Então eu venho aqui no cantinho, ó, clico duas vezes, ele ajusta o texto de acordo com ajusta a coluna de acordo com o texto que a gente tem aqui, certo? Então, ó, se eu tenho somente letras, ele duplica, somente números também, somente um número, né? E se eu misturar os dois, ele dá sequência também em datas numéricas e datas de dias da semana. Agora, uma outra coisa que o Excel faz é um outro tipo de sequência. Eu vou colocar aqui o número 5 e vou colocar aqui o número 10. Eu vou selecionar as duas opções, tá? As duas células aqui, ó. Então eu cliquei no meio, cliquei na primeira, mantive o mouse segurando, pressionado e soltei quando ficou as duas selecionadas. Eu venho aqui no cantinho de novo para poder arrastar, ó. Eu vou arrastar até o 10. O que o Excel fez? Ele acrescentou 5 na sequência que a gente teve aqui. Ele percebeu que eu comecei com o número 5 e o número 10. Aqui eu estou aumentando os valores. Então o Excel entendeu que eu queria aumentar. E quanto que eu ia aumentar? Aumentar 5. Por quê? Porque 5, nesse caso, é a diferença entre o primeiro e o segundo número. Então ele aumentou 5. 15, 20, 25 até o 50. A mesma coisa acontece se fosse o contrário. Vou inverter os números. Vou colocar o 10 e vou colocar o número 5. Vou selecionar os dois
e vou arrastar até o final. Olha o que o Excel fez. Ele entendeu que eu queria do 10 do 5, então ele entendeu que eu queria diminuir a diferença entre os dois. A diferença entre os dois é 5, então ele foi diminuindo 5. Na hora que chegou no 0, ele começou com a numeração negativa. Aumentou aqui, e aí entra nas regras de matemática, que quando a gente vai, quando chega, né, números negativos, a gente aumenta, porém ele é um número menor. Certo? Então, pessoal, essa é a introdução do Excel, de como ele funciona, e a gente vai ver na próxima aula como que ele faz nessa parte de cálculos, de contas, né, que é o que é mais utilizado no Excel. Então, até mais, obrigado por assistir o vídeo até o final, um grande abraço.